Imagine uma tela instalada em uma sala. Essa é visível para o público e sobre a mesma é projetada uma imagem fotográfica. Até agora, nada de novo. Porém, repentinamente, essa imagem, em tamanho natural ou reduzida, se anima e cria vida, tornando o movimento ao vivo. E foi assim que o jornal parisiense Posté descreveu a primeira sessão de cinema da história. Em 28 de dezembro de 1895, o Grand Café recebeu os curta-metragens dos irmãos Lumière. E desde então o cinema vem cativando paixões, conquistando corações, com discussões históricas, políticas, sociais, estéticas. Então, por que não criar um espaço para discutir cinema, para falar de cinema, ao invés de apenas assistir algum filme? Foi assim que surgiram os cineclubes. E para saber mais sobre os cineclubes aqui em Campinas, é que você acompanhará a websérie Fina Película Cineclubismo em Campinas. A prática cineclubista teve início em 1920, na França. Já no Brasil, começou mais ou menos em 1929 com o Shopping Club. Em Campinas, tudo começou na década de 50. Pesquisando a história do cineclube em Campinas, o que eu pude verificar é que começa em 1950, com o seu Marino Zigiati, que foi estudar em São Paulo. Lá ele teve contato com a Cinemateca Brasileira. Quando o seu Marino volta para Campinas, em 1950, ele tenta fazer um cineclube numa associação de engenheiros, médicos, né? E depois ele vai para o Centro de Ciências, Letras e Artes e leva para lá essa ideia de cineclube, né? No Centro de Ciências, Letras e Artes, lá foi fundado um departamento de cinema. Nesse departamento de cinema, que funcionava como cineclube, ele desenvolve cursos de cinema, tinha discussões sobre os filmes, né? Então aí ele vai desenvolvendo melhor esse conceito. Então a gente passava uns filmes comentados, né? Pelo próprio grupo lá interessado, a gente, inclusive eu me arvorava também e tal. E assim foi indo até que eu fui pegar, mas sempre pegando filmes da Cinemateca. E com isso a gente trouxe coisas muito importantes nesse intervalo, de 50 a 60. Em 1965, surge o Cineclube Universitário de Campinas. Dentre os seus fundadores estão Daís Peixoto e Rolf Luna Fonseca. Eles encerraram as suas atividades em 1973 e também utilizaram das dependências do Centro de Ciências, Letras e Artes, o CCLA. Nós fizemos o primeiro curso de cinema, que era a Iniciação ao Cinema, feito pela Cinemateca. Onde eu trouxe, então, o público de Campinas, inclusive aí apareceu também o pessoal dos universitários, onde apareceu a Daís e o Rolf, né? Vieram para se juntar a nós nesse grupo, entendendo o espírito do cineclube, entendeu? Aí que começou o cineclube mesmo. Foi uma época em que se falava e se pensava muito em cinema e a conversa era de cinema. E o Rolf, nessa época, começou a frequentar o Centro de Ciências, Letras e Artes. Então, o Rolf participou de toda essa implantação que o Dr. Marino trouxe da Cinemateca Brasileira, importantes cursos de cinema que o Rolf pôde fazer. Um dia eu vi no jornal um anúncio de um curso de cinema que ia ser realizado no Centro de Ciências, Letras e Artes. E vinha pessoas como Paulo Emílio Salles Gomes, Jean-Claude Bernardet e outros. Né? Aí eu desenvolvi esse negócio e o Marino Zigiati estimulou todo mundo que fez parte frequentou o curso,
a se tornar sócio do Centro de Ciências. 2 anos após o encerramento das atividades do Cineclube Universitário, foi inaugurado um espaço que também acolheria a tradição cineclubista. Em 1975, abriram-se as portas do Museu da Imagem e do Som de Campinas, que teve como seus idealizadores a própria Daís e Henrique de Oliveira Júnior, que foi uma figura importante dentro da cinematografia campineira e contribuiu para a realização dos 2 primeiros filmes do Cineclube Universitário. E eu me dediquei muito, porque eu sempre gostei muito do cinema, desde os 4, 5 anos de idade que eu ia na porta-cabine e via as máquinas, eu me entusiasmei. E depois veio a criação do serviço educativo, cinema educativo. E aí a história lá é o MIS. O MIS, depois eu dei a ideia da criação do MIS, porque é Serviço de Cinema Rural. Entendeu? E aí foi, como diz, deslanchou a ideia e eu fiquei como encarregado do Serviço de Cinema Educativo. E diante disso, é isso que tem do MIS hoje, um esforço de trabalho, muita luta, muita ideia, grandes filmagens e sabedoria. Eu fui me interessar e conhecer o que era a luta social e conhecer o desenvolvimento do mundo, né, e da cultura no mundo através do Cineclube. Então, para mim, foi um achado. O cinema abriu o mundo com a sabedoria, com a divulgação dos materiais e da diversão pública. Hoje o cinema é importante, não há ninguém que diga, eu não vou ao cinema. E cada momento do Cineclube foi assim altamente de formação para a gente. Foi um período muito bom, que aglutinou muito o saber teórico, né, na vida prática da gente. O cineclubismo deixou uma importante marca histórica na cidade de Campinas, seja através de discussões políticas, sociais e até estéticas. Porém, com o surgimento da tecnologia, qual foi a reação desse movimento diante desse cenário? É o que você vai ver no próximo episódio.